Olá! Que bom que você se inscreveu em nossa oficina. E se você está aqui, é porque você é uma pessoa empreendedora e que quer inovar. Antes de tudo, eu sou Leonardo Massal, estudante de biblioteconomia e pedagogo. O Design Sprint, criado por Jack Knapp no Google Ventures, é para você. É uma metodologia ágil que esboça em 5 dias criar um protótipo de uma solução antes de colocar dentro do mercado. Bom, o objetivo da Sprint é você, junto com um time formador, trazer ideias e soluções para algo que você quer criar ou um problema que você quer resolver. Então, meu amigo, vamos nessa? Antes de avançarmos sobre as fases do Design Sprint, é necessário você montar um time, aquele que vai alavancar o seu produto em direção ao sucesso. Para isso é necessário ter entre 5 a 7 pessoas, mas caso não consiga ter tantas pessoas assim, você pode fazer até sozinho. Mas sempre visando entre 5 e 7, passando disso vira uma completa bagunça. Várias pessoas, quando estão juntas, pensam de formas diferentes, aplicam as suas habilidades no que está vindo, nas ideias que estão fluindo. Por isso é necessário definir antes de tudo o seu time. Para tudo isso é necessário ter em mente quem vai ser o líder da sua proposta. Quem é aquele que vai tomar decisões, quem é aquele que vai definir tarefas. Não mais importante, quem é o stakeholders do seu Design Sprint. Quem é aquele que está investindo na sua proposta de negócio? Quem é aquele que vai cuidar do design? Quem é aquele que vai cuidar da tecnologia, que vai ficar responsável por todas as soluções tecnológicas que envolvem o seu propósito? Sim. Não obstante, é necessário definir quem é que vai cuidar do marketing. Quem é que será o gestor de negócios da sua equipe? Com todas essas pessoas definidas, nós podemos avançar. As ferramentas que você irá precisar para desenvolver a oficina de Design Sprint são ferramentas simples e fáceis de encontrar no mercado. Entre elas se destacam post-its, variadas cores e tamanhos, bolinhas de votação, folhas sulfite ou folhas A4, palitos de picolé, lápis de cor, canetinha, canetas e pincéis atômicos. Além, claro, de quadros brancos, paredes, vidros. E se você não tem um quadro branco em casa, não se preocupe, você pode utilizar até mesmo uma cartolina. Vamos para a fase 1. É o momento de entender qual é o seu problema. Então pega aquela folha branca e escreva nela qual é o seu problema. Vamos mapeá-lo. Defina também a sua missão. Defina também qual o prazo que você tem. Defina os seus objetivos, o que você espera com isso. É muito importante ter em mente em como o seu produto vai chegar no usuário. Qual será a plataforma de divulgação? Escreva tudo isso em um papel. Para facilitar a sua vida, no Design Sprint, nós utilizamos as chamadas CP. Ou seja, como poderíamos? São frases abertas que com ela você consegue responder como você pode solucionar algo. Mas tenha em mente, não precisa pensar em solução agora. Pense em oportunidades. Então, para começar, defina o seu objetivo, o seu prazo, como a sua proposta vai chegar ao usuário, que reação você espera que ele tenha ao receber o seu produto e defina as suas CPs. Você pode escrever no seu post-it, colar na sua parede ou no seu quadro branco, definindo todas as CPs. No final, reúna a sua equipe e faça uma votação das melhores CPs. Na fase 2, é o momento de definir. Com a sua equipe, avalie a fase 1. Como foi o percurso até ali? Como foi a votação das CPs? Quais foram as CPs mais votadas? Com ela em mãos, você pode realizar agora o alvo. Qual é o alvo de vocês? Onde vocês esperam chegar? Defina suas metas
estabeleça ali quais são os riscos de fracassos que vocês correm. Escreva tudo em uma folha. Na fase 3 é o momento de criar o esboço. Deixe fluir todas as ideias criativas e malucas que vierem no momento, mas que estejam de acordo com o alvo da fase 2. É um momento individual, então cada membro da equipe deve realizar o seu esboço. E para isso, a Sprint tem uma ferramenta essencial. Ela é chamada de 8S Maluco. E eu vou explicar para você direitinho como você pode fazer. Primeiro, pegue uma folha branca, dobre ao meio, dobre ao meio de novo e depois dobre ao meio novamente. Quando você abrir, você verá que ela formará 8 espaços. Esses espaços são chamados de seções. Cada seção você deverá colocar uma ideia diferente. A que vier em sua mente. Algo muito importante. Coloque um cronômetro do seu lado, pois essa atividade tem que ser realizada em um tempo máximo de 8 minutos. Você pode realizar quantos esboços desejar. Quando concluir e o tempo acabar, deixe o seu esboço em um cantinho, porque nós vamos utilizar ele na próxima fase. Antes de avançarmos para a fase 4, é necessário que cada membro da equipe apresente os seus esboços do 8S Maluco, criado anteriormente. Nesse momento, cada membro da equipe deve votar no esboço que mais acha apropriado. O que vai exigir menos, o que vai ser mais fácil, o que acha mais inovador. Esse é um momento bem interessante, viu? Com os 3 esboços mais votados, é o momento de partir para a fase 4. Na fase 4, é a hora de tomar decisão. Por isso ela é chamada de fase decisão. O líder com os esboços votados em mãos deve definir ali qual é o esboço mais viável. E para isso temos uma ferramenta muito necessária e essencial. É a matriz que nós chamamos de impacto-esforço. De um lado, você tem ali todas as ações que vão gerar um impacto no seu projeto. E do outro lado, as que vão exigir mais esforço. Note que ela está dividida em 4 partes. A seta guiada para o esforço é aonde vai exigir mais esforço da equipe. E a que está guiando para o impacto é a que vai causar mais impacto para o projeto. Definindo essa matriz, você, líder, deve tomar a sua decisão, juntamente com o seu time, e definir um único projeto que será prototipado. E a fase da prototipação é a seguinte. Fase 5 é o momento de prototipar, colocar a mão na massa. Sabe o que é prototipar? Prototipar é você criar um rascunho do seu produto, de uma forma bem rápida, prática. Não precisa ser algo tão detalhado, mas tem que ser prático, inovador, colocando tudo que você já criou nas outras fases agora na prática. Bom, antes de tudo, é necessário que o líder assuma o controle da situação. Essa fase pode criar um pouco de tensão entre todos os componentes do time. Então, líder, comece a atribuir as tarefas de cada um dos componentes, o que cada um tem que fazer nesse momento. Crie também um mapa mental de cada seção do seu protótipo. Um Kanban também pode te auxiliar, porque em uma coluna você pode colocar o que precisa ser feito, o que está fazendo e o que já foi concluído. Tendo em mãos tudo isso, é só validar. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as ferramentas, consulte o nosso e-book. Chegamos na nossa última fase. É o momento de testar e validar o seu produto. Encaminhe o seu protótipo a algumas pessoas, no máximo 5. Essas pessoas vão dar um feedback para você, seja ele positivo e negativo. Anote todos. É muito importante na fase de validação observar o feedback do usuário, notando como foi a experiência dele, a usabilidade do seu protótipo.
como o usuário se sentiu ao receber o seu protótipo. Assim, fica mais fácil de validar o seu produto, de colocá-lo no mercado. Eu espero que em muito pouco tempo eu estarei recebendo feedbacks positivos dos produtos que vocês criaram e que já estarão fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Foi um momento maravilhoso estar com vocês hoje. Até a próxima! Olá, eu sou Fernanda Monteiro, professora da Universidade de Brasília, e agora que o Leonardo falou com vocês sobre o Design Sprint, nós vamos ver um exemplo de aplicação. Um exemplo de aplicação do Design Sprint para a criação de produtos na área de biblioteconomia e ciência da informação. Como podemos apoiar alunos de ensino online na realização de pesquisa bibliográfica? Com essa questão, reunimos uma equipe que, além da líder, contou com um designer, um facilitador, que é a pessoa responsável pela condução do sprint, uma pessoa da tecnologia, que é capaz de definir as limitações técnicas da instituição, e uma pessoa que conhece o usuário, ou seja, os alunos. Essa equipe reunida passou para a primeira fase do sprint, que é a fase entender. Nessa fase, nós mapeamos o problema e escolhemos um ponto importante para nos concentrar. Nós iniciamos fazendo um mapa da jornada do usuário, e esse mapa é o passo a passo percorrido pelo nosso usuário para fazer uma pesquisa bibliográfica, levando em consideração o nosso problema. Então, nós observamos tanto o aluno que busca na internet, que avalia a procedência do que ele encontra, que encontra conteúdos que sejam disponíveis gratuitamente para download, como também o aluno que busca uma biblioteca física, que vai até a biblioteca, que solicita uma pesquisa bibliográfica ou pede orientação para realizar a pesquisa. E aí, com esse mapa da jornada do usuário, nós resolvemos dar ênfase ou nos concentrar naquele aluno que busca pela internet. Pelo fato de agora, com a pandemia, nós estarmos com a maioria das bibliotecas fechadas. A partir desse momento, inicia uma etapa muito importante do sprint, que é a conversa relâmpago. A conversa relâmpago nos ajudou a levantar quais eram as principais questões que envolviam o nosso problema inicial. Então, além de destacar que o nosso objetivo é apoiar os alunos de ensino online na realização da pesquisa bibliográfica, nós também observamos que o prazo era muito curto. Nós precisávamos de uma solução em 2 semanas. O nosso público-alvo é o aluno que antes contava com a biblioteca física das suas instituições, contava com o apoio de bibliotecários e a orientação mais direta dos professores na seleção das fontes. Mas agora, devido à pandemia, muitos alunos estão sem esse acesso. Também falamos sobre o formato do produto ou da solução proposta. E ficou claro que a gente desejava um recurso online que pudesse ser acessado facilmente, ou seja, uma solução baseada na web. Essa conversa segue e nós observamos também que tipo de conteúdo que nós poderíamos oferecer para esse aluno. Então, conteúdos de qualidade, guias, manuais, orientações, fontes de informação confiáveis. Também observamos que havia o interesse de que os conteúdos sugeridos pudessem ser também propostos pelos alunos. Ou seja, nós observamos que precisávamos de uma solução colaborativa. Além disso, o facilitador, que é quem conduz as perguntas, ele também apontou que nós precisávamos de uma solução imediata, sem nenhum custo financeiro. Então, como nós poderíamos conseguir isso? E aí nós observamos que a gente precisava de uma ferramenta pronta que pudesse ser adaptada à nossa necessidade. Além disso, também destacamos que hoje muitas bibliotecas disponibilizam serviços virtuais,
né? Muitas bibliotecas fazem, inclusive, o atendimento online dos alunos. Porém, nem sempre, no momento exato que o aluno precisa encontrar uma fonte de informação confiável, precisa de uma orientação para a realização da pesquisa, ele pode contar com esse serviço. Além disso, também ficou claro na conversa relâmpago que, na verdade, a gente deseja propor mais uma alternativa, né, para somar as alternativas já existentes. Essa conversa, ela continua durante 30 minutos e, ao longo desse tempo, as pessoas que participam do sprint fazem um tipo de anotação muito específico, muito característico do design sprint, que é o como poderíamos. Como poderíamos são pequenas notas de oportunidades que surgem na cabeça dos participantes do sprint enquanto a conversa relâmpago vai acontecendo. Enquanto as pessoas respondem as questões na conversa relâmpago, cada um dos participantes vai anotando oportunidades, como poderíamos enviar cópias de livro, como poderíamos orientar virtualmente, e assim várias outras pequenas notas vão sendo feitas enquanto acontece a conversa relâmpago. Ao final, essas notas foram colocadas num quadro e foram votadas. As CPs mais votadas foram como poderíamos usar uma ferramenta gratuita para compartilhar fontes, como poderíamos informar os alunos do que já existe, como poderíamos garantir a qualidade do que é oferecido. Com essas 3 CPs mais votadas, levantadas pela equipe que participa do sprint, a gente passa para a próxima fase, que é a fase definir. Na fase definir, nós avaliamos o que nós aprendemos na primeira fase sobre o problema e nós estabelecemos um foco para o sprint. Então, nós iniciamos essa fase com a opinião do líder sobre o contexto específico do problema e sobre as soluções potenciais para aquelas 3 oportunidades que foram levantadas e foram mais votadas. Então, nesse momento, são feitas considerações de que a gente precisa se concentrar numa solução que seja rápida, numa solução que seja colaborativa, e aí nós seguimos para a próxima etapa dessa fase, que é a colocação dessas notas, dessas CPs, no mapa da jornada do usuário. No mapa da jornada do usuário, nós observamos que nós tínhamos mais oportunidade de desenvolver alguma coisa na etapa que diz respeito à seleção de documentos para pesquisa bibliográfica. Então, nós observamos 2 oportunidades ligadas a essa etapa do mapa da jornada do usuário. E resolvemos nos concentrar nisso, discutimos um pouco sobre quais são os pontos críticos dessa etapa, né, quais seriam as nossas maiores oportunidades, né, quais dessas oportunidades poderiam ser melhor exploradas, e ao final dessa etapa, a líder comunicou a decisão, né? Então, a decisão foi por uma forma gratuita e colaborativa para disponibilizar fontes, ferramentas e recursos de informação atualizados para apoiar o ensino online. Então, a partir dessa decisão, a gente passa para a fase de esboço. Na fase de esboço, nós vamos compartilhar ideias a respeito dessa oportunidade identificada, melhor votada e decidida pelo líder como sendo aquela que a equipe iria investir. E depois de colocar as nossas ideias individuais, nós vamos fazer um esboço único de solução. Então, essa etapa, ela começa com anotações sobre quais foram os pontos mais importantes abordados na fase 1 e 2 que são relacionados a essa oportunidade. Além disso, cada um dos participantes do sprint também fez anotações de como poderia resolver o problema com essa oportunidade. Então, a escolha de uma ferramenta na web, a adaptação de uma rede social, né, o fato de que precisa ser colaborativo. Então, várias anotações são feitas nesse primeiro momento e a gente passa para uma etapa muito importante no Design Sprint, que é
a fase Crazy 8, a etapa dentro da fase de esboço chamada Crazy 8. Nessa etapa, são dados 8 minutos para que todos os participantes do sprint anotem ideias de solução dentro daquela oportunidade. Então, dentro da oportunidade de utilizar uma ferramenta colaborativa para disponibilizar fontes de informação, ferramenta e recursos para apoiar o ensino online, os participantes do sprint anotaram todas as suas ideias de forma muito rápida. E aí é bem interessante porque a gente não precisou ficar preocupado com a forma como essas ideias eram anotadas. A ideia é colocar ideias malucas, expansivas, aquilo que surgir na cabeça. E aí, ao final de 8 minutos, os participantes apresentam as suas Crazy 8 e é feita uma votação, uma distribuição de votos. Então, na verdade, os participantes fazem a distribuição de 3 votos entre as Crazy 8 apresentadas. E aí, nós tivemos as 3 ideias de solução mais votadas. A primeira delas foi fazer um mural virtual colaborativo, a segunda, criar um hot site na página da biblioteca e a terceira, fazer um blog. A partir dessas 3 ideias mais votadas, a gente passa para a etapa de decisão. Nós vamos decidir qual ideia será prototipada. E aí é interessante que a gente começa essa etapa de decisão com as 3 melhores ideias Crazy 8 já pontuadas e nós vamos observar essas ideias conforme a sua capacidade de impactar e a sua necessidade de esforço. Para isso, nós utilizamos a matriz de decisão. Então, na matriz de decisão, nós colocamos essas ideias, nós distribuímos essas 3 ideias ao longo desses 2 eixos. E pudemos observar que fazer um blog era a ideia de menor impacto e menor esforço. E a gente deve eliminar a ideia ou as ideias que sejam de baixo impacto. Então, nós tivemos aí a ideia de criar um hot site na página da biblioteca como sendo uma ideia de alto impacto e alto esforço. E fazer um mural virtual colaborativo como sendo uma ideia de alto impacto e baixo esforço. Diante disso, a equipe discutiu e escolheu a ideia de alto impacto e baixo esforço pelo fato da gente ter tão pouco tempo para desenvolver essa ideia. E aí a gente passa para a fase seguinte, que é a fase prototipar. Ou seja, nós vamos fazer um protótipo, nós fizemos um protótipo dessa ideia que foi escolhida e foi melhor votada. Nessa fase, nós temos um primeiro momento que é dividir as tarefas para a construção do esboço. E aí, a líder distribuiu tarefas como definir os requisitos da ferramenta, encontrar uma ferramenta web gratuita, verificar a adaptação da ferramenta à necessidade, testar a facilidade de uso da ferramenta, entre outras tarefas. Essas tarefas são distribuídas para todo o grupo que participa do sprint. E aí a gente passa para um outro momento, que é um momento chamado storyboard. Nesse momento, nós mapeamos cada uma das etapas da experiência do nosso usuário na solução a ser prototipada. Então, diante da ideia de construir um mural colaborativo, nós pensamos qual o trajeto que o aluno iria percorrer na utilização desse mural. E nós observamos que nós temos pelo menos 2 caminhos iniciais, que é o caminho do aluno que faz o login, né, que se identifica e com isso ele pode avaliar a postagem, pode contribuir, e o caminho do aluno que simplesmente acessa e visualiza as postagens. Então, com isso, o líder levanta quais são as questões que ele precisa fazer para os usuários para testar, para validar o protótipo. E aí ele observou que precisava verificar quais os tipos de conteúdo que ele gostaria de compartilhar,
se era importante avaliar as postagens, se deseja se identificar e manter o histórico das suas contribuições, se acha importante ter algum tipo de interação com os colaboradores do mural. Então, essas questões, elas são separadas pelo líder para o momento de validação, mas elas foram pensadas na construção do storyboard. E aí, eu destaco uma ferramenta bastante importante que foi utilizada, que é o Kanban. Na verdade, o Kanban é um método que permite o acompanhamento das tarefas para a construção do storyboard. Então, no Kanban, nós temos uma coluna daquilo que tem que ser feito, do que está sendo feito e do que já foi concluído. Então, nós tivemos, por exemplo, a primeira tarefa a ser concluída foi validar a ferramenta. Então, a gente já passa essa tarefa à medida que ela é concluída para a última coluna. Nós tivemos aí tarefas como desenhar a logo, divulgar, elaborar o passo a passo para os professores, todas essas tarefas para serem feitas. E utilizando o Kanban, todos os participantes do sprint puderam escolher ou pegar aquelas tarefas que tinham mais habilidades para desenvolver e mostrar o seu progresso. Ao final dessa fase de prototipar, nós fizemos um protótipo na ferramenta Figma. Então, essa é uma ferramenta web que permite visualizar a apresentação de um produto e também algumas das suas funcionalidades. Então, aí nós já conseguimos desenhar no protótipo como seria o nosso mural, como ele apareceria, inclusive, num notebook e como ele apareceria num celular. Nós já colocamos quais as funcionalidades estariam presentes, como o conteúdo seria apresentado para o aluno, e esse protótipo foi utilizado na fase seguinte, que é a fase validar. Na validação, nós apresentamos o protótipo para 5 usuários e fizemos aquelas questões já levantadas pelo líder durante a construção do storyboard. Então, 5 usuários testaram o produto a partir do protótipo e fizeram as suas considerações, deram feedback e indicaram importantes revisões técnicas que nós devíamos fazer. Ao final da fase de validação, a gente conclui o design sprint. Então, a gente tem considerações a respeito de todas as fases, nós podemos observar que conhecemos ferramentas ótimas, que nós desejamos implementar a versão final e assim foi feito, né? A solução que foi prototipada, que foi iniciada lá com um problema do nosso sprint e que chegou a um protótipo que foi testado pelos usuários, por 5 usuários, nós decidimos que ela seria implementada. Então, antes de mostrar a implementação para vocês, eu quero deixar aqui um QR Code onde vocês podem fazer o download do e-book dessa oficina, com todo o seu conteúdo, detalhes e dicas de aplicação do Design Sprint. E aqui está o mural virtual que foi implementado utilizando uma ferramenta pronta na web e ele pode ser acessado a partir desse outro QR Code. Eu sou Fernanda Monteiro e junto com o Leonardo Marçal nós construímos essa oficina para vocês. Espero que todos tenham gostado e que nós tenhamos aí feedbacks positivos dos produtos que forem criados por vocês em breve. Muito obrigada e até a próxima!